Hoje a gente vai falar sobre algo que todo mundo já fez algum dia, ou se não fez, ainda vai fazer pelo menos uma vez, que é se comparar. Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje a gente vai ter um vídeo na sequência de um tema que eu comecei a introduzir aos poucos aqui no canal, que é referente à autoajuda, autoconhecimento, pra gente se ajudar, trocar ideia, e esses vídeos, ao mesmo tempo que eu gravo pra vocês, também me ajudam. Então a temática é justamente para que a gente possa trocar ideias e cada vez nos conhecermos mais e nos tornarmos a nossa melhor versão. E hoje, gente, a gente vai falar sobre comparação, algo que todo mundo algum dia já fez, mais de uma vez inclusive, ou se não fez, vai fazer. Mas antes da gente continuar a temática do vídeo de hoje, eu quero te pedir para você já deixar aquele like para acabar não se esquecendo. Deixa o like, dá uma forcinha aí, o like ajuda muito ao YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, enviarem para outras pessoas e principalmente para o nosso canal continuar crescendo. E claro, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Nós temos vídeos todo domingo e toda quarta-feira. Comparação, uma palavrinha que tem uma potência e uma intensidade muito forte, porque como ela mesma diz, faz com que a gente compare a nossa vida, as nossas situações e circunstâncias com a vida, circunstâncias e situações de outras pessoas. E essa palavrinha que parece uma coisa tão simples quando a gente fala, mas que tem uma potência tão grande, é capaz de afetar diretamente a nossa autoestima. Que atire a primeira pedra quem nunca se comparou com alguém. E principalmente nessa era que nós vivemos da internet, do mundo digital, o que mais a gente faz é se comparar. Afinal de contas, no Instagram a gente vê fotos maravilhosas de pessoas com, teoricamente, a vida perfeita, com tudo exatamente como a gente imaginou e sonhou. Enfim, as redes sociais elas foram criadas justamente para que a gente romantize e embeleze a nossa vida. E o que tem de errado nisso aí? Algumas coisas, porque por mais que a gente tenha que romantizar ao máximo possível as situações que a gente vive para poder contorná-las de uma melhor forma, nós não podemos viver numa utopia de que o perfeito ele existe, porque na verdade, gente, o perfeito ele não existe e nunca existirá. Segundo estudos atuais sobre a influência das mídias sociais na nossa vida, foram comprovadas situações em que indivíduos desenvolveram depressão, falta de autoconfiança e baixa autoestima justamente por se compararem através das redes sociais. Mas aqui eu não vou abranger só as redes sociais, gente. Eu vou falar de modo geral, né, da nossa vida, do nosso convívio social com outras pessoas e como a gente precisa discernir situações e discernir que a nossa vida e o nosso tempo é totalmente diferente do tempo e da vida de outras pessoas e parar finalmente de comparar tudo aquilo que a gente vive. Se comparar pode ter um viés positivo, principalmente se for para nos impulsionar e nos motivar a alcançar algo que nós tanto desejamos e que sirva de uma influência positiva para a nossa vida, para a nossa construção de uma versão melhor de nós mesmos. Mas na grande maioria das vezes não é isso que acontece. Nós acabamos comparando tudo aquilo que a gente não tem e que a gente não vive com aquilo que outras pessoas têm e que vivem. E o poder dessa comparação tem uma força tão negativa sobre nós que é capaz de influenciar diretamente na nossa autoestima. E que nós criamos falta de confiança em nós mesmos, geramos dúvidas em relação às nossas capacidades, que no fundo a gente sabe que nós temos, achamos que não somos tão bons assim e cada vez nos diminuímos mais para caber numa versão que a gente acha que é positiva e que serve para nós, mas que não tem nada a ver com o nosso destino, não tem nada a ver com as nossas escolhas e faz com que a gente se frustre cada vez mais. Existe uma frase que eu gosto bastante, talvez vocês conheçam, que é: não se meça pela régua dos outros. E o que isso significa? Primeiro a gente precisa entender, por mais difícil que seja, que o nosso tempo não é o mesmo do nosso amigo, não é o mesmo de um ente familiar, não é o mesmo de uma pessoa que a gente olha na internet, um influencer, um blogueiro. Todos nós temos tempos diferentes para que coisas aconteçam na nossa vida. Isso porque, creiam vocês ou não, se tem uma religião ou não, enfim, isso não importa. Para cada um foi predestinado um acontecimento na nossa vida e a gente precisa estar preparado para receber algumas coisas. E por mais que você queira hoje receber algo
de todo o coração, que você esteja se esforçando, talvez esse não seja o momento para você recebê-lo agora. Pode ser que você receba daqui 2, 5 anos, 3 meses, a gente não sabe. Pode ser que você também não receba e que venha algo muito melhor para você do que aquilo que você pensa que hoje é bom. E eu sei que é difícil da gente acreditar e que parece uma frase clichê, mas todos nós viemos aqui para essa terra porque nós temos capacidade de alcançar aquilo que a gente almeja e porque nós merecemos alcançar coisas boas. Não pense que você está aqui em vão, que só porque alguém conquistou algo que você quer que você não tem hoje, porque você não vai conquistar ou até mesmo conquistar algo muito melhor. Eu procuro acreditar, gente, e eu sei que por mais difícil que seja, porque eu também já passei, passo e sei que passarei muitas frustrações na minha vida ainda, que muitas coisas que não aconteceram como eu almejava, ou foram livramentos para que eu não passasse coisas piores, ou é porque tem algo muito melhor reservado para mim. E todas as vezes que eu pensei assim, gente, era verdade. Todas as vezes que algo que eu queria muito não acontecia, logo mais à frente acontecia algo muito melhor que respondia o porquê que aquilo que eu queria antes não aconteceu. E o problema real da comparação é justamente porque muitas vezes algo que a gente quer viver, nós vemos outra pessoa vivendo e nos questionamos o porquê que nós também não podemos viver. E é aí que isso afeta diretamente na nossa autoestima, nos nossos valores, nas nossas crenças, porque nós acabamos criando uma carcaça de um indivíduo que não é compatível com o que nós somos. E essa carcaça ela é feita de quê? De incapacidades, de inseguranças, de falta de confiança. E é aí que nós nos colocamos cada vez mais para baixo, muitas vezes deixamos de percorrer os nossos sonhos porque a gente quer que aquilo aconteça imediatamente e não acontece, porque nós estamos vendo a outra pessoa vivendo aquilo que nós tanto queremos, mas para nós não está acontecendo. E é aí que isso nos derruba, nos afeta diretamente. É nesse ponto, é essa chave que a gente precisa mudar na nossa mente, na nossa vida. E ao mesmo tempo que eu tô gravando aqui pra vocês, não pense que eu tenho a vida perfeita ou que eu nunca me comparo com alguém, eu nunca me comparei. Eu já fiz muito disso, gente, muitas vezes me pego fazendo. Eu gosto de trazer para vocês uma naturalidade e não o formato de uma vida perfeita, ou trazer para vocês que eu vivo uma vida perfeita e que tudo acontece exatamente como eu gostaria, principalmente na questão profissional. Então, muitas vezes eu me pego, sim, me comparando na questão profissional com outras pessoas, porque eu ainda não alcancei exatamente aquilo que eu queria nessa questão. Então é muito fácil que a gente se deixe levar pela comparação em vários aspectos da nossa vida, principalmente quando a gente quer que muito aconteça alguma coisa. Então eu trago isso como um formato de bate-papo para mostrar para vocês que não existe nenhum indivíduo que não tenha se comparado alguma vez ou que não se compare, principalmente da forma com que a gente vive hoje, que é fácil ver fotos muito bonitas, pessoas viajando pelo mundo todo, pessoas postando que estão com sucesso financeiro, profissional ou em todas as áreas da vida. E a gente sabe que não é assim, porque todas as pessoas, assim, sem exceção, gente, não tem a vida perfeita. Sempre vai haver um aspecto da nossa vida que vai ter uma situação mais difícil, ou muitas vezes passa algum tempo que a gente tá bem, que tem coisas boas acontecendo, mas vão vir situações difíceis pra gente passar. Então ninguém passa por esse mundo, e eu acho que eu tô sendo bem redundante nessa questão do passar, né, que eu já repeti várias vezes, sem vivenciar situações difíceis. Então não acreditem na vida perfeita, não achem que todas as pessoas conseguiram, conquistaram tudo que elas dizem, e principalmente de uma forma fácil. Existem pessoas que hoje têm sucesso em vários aspectos da vida, sim, mas elas também vivem situações difíceis, e essa vida perfeita que a gente pinta principalmente nas redes sociais, ela não existe e ela não é fácil, gente. Então às vezes a gente acha que é difícil só pra nós e não é. Às vezes a pessoa ralou muito pra conseguir alguma coisa, a gente não sabe o que ela teve que passar pra alcançar aquilo ali, a gente não sabe coisas que ela teve que renunciar pra poder alcançar aquilo ali. E muitas vezes a gente não sabe se aquilo que a gente tá vendo é de fato verdade, porque é uma coisa muito fácil hoje nas redes sociais a gente pintar uma vida que a gente gostaria de viver e que os outros enxergassem. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para parar de se comparar é pensar que o nosso tempo é diferente do tempo de outras pessoas. Hoje você pode estar preparado para receber determinada situação ou coisa na sua vida, mas que a Maria, por exemplo, não está preparada, mesmo que ela queira. E talvez ela esteja preparada daqui a algum tempo, ou talvez isso que ela almeja não seja o que realmente
vai servir para a vida dela e algo muito melhor vai vir. Nós não temos que seguir um cronograma da nossa vida, de fazer as coisas exatamente no tempo certo, porque não existe esse tempo certo. Existe o tempo certo para cada um. Então, a nossa sociedade, ela acabou incutindo na nossa mente que existem padrões que nós temos que seguir, e esses padrões têm que ser seguidos em espaços de tempo da nossa vida, como por exemplo, você tem que entrar na escola, você tem que estudar, você tem que se formar até certa idade, você tem que estar bem sucedido ainda muito novo, você tem que sair da casa dos pais, você tem que ter filhos, casar, tudo em um espaço de tempo que foi criado, na verdade, pela própria sociedade, por uma cultura que nós trazemos para nós. Mas se nós formos pensar mais profundamente, isso tudo foi criado, isso não é uma necessidade, isso não é uma obrigatoriedade. Por quê? Porque muitas vezes a gente força situações na nossa vida e que aconteçam certas coisas que não é o momento, gente. Então muitas vezes você se pergunta, mas por que está sendo tão difícil alcançar isso? Mas por que eu não estou conseguindo dessa forma alcançar? Por que não vem para mim? Porque talvez aquilo não seja para você e principalmente talvez esse não seja o momento para você. Talvez você esteja perguntando, mas por que isso não vai ser para mim? Por que eu não consigo alcançar ou por que não é o tempo certo? Porque por mais que você tenha o livre-arbítrio de mudar suas escolhas, de fazer novas escolhas e principalmente de mudar o seu destino, existe um tempo certo para tudo. E nós temos que estar preparados. E nem sempre a gente está preparado. A vida é uma eterna evolução. Então, talvez hoje, de uma forma que a gente enxergue, não é a mesma de amanhã. E a gente pode comparar isso com situações já vividas na nossa vida, em que alguns anos atrás nós nos sentíamos muito imaturos para algumas vivências e hoje nós enxergamos de outra forma, talvez de uma forma mais aberta, talvez de uma forma diferente, não com a mesma concepção do passado, mas porque a gente precisou viver esse lapso temporal para hoje enxergarmos dessa maneira diferente. E isso inclui-se para relacionamentos que muitas vezes são diferentes daquilo que a gente achava que nos servia. Isso inclui para situações financeiras que antes nós achávamos que era aquilo que a gente queria, mas hoje não é. Isso se inclui também para questões profissionais, que muitas vezes a gente se identificava com uma área ou com um tipo de profissão que hoje não é que a gente se identifica. Às vezes a gente se questionou do porquê que naquele momento não estava acontecendo como a gente queria, porque hoje nós estamos muito melhor. Então responde o porquê, responde a indagação do passado. A pior coisa que a gente pode fazer é se comparar com outras pessoas. Isso porque essa situação de comparação não vai nos levar a nada positivo, a não ser nos deprimir ainda mais e fazer a gente questionar as nossas capacidades. Pense todas as vezes que você se comparou ou comparou situações da sua vida com a vida de outras pessoas. Você acha que algo de positivo aconteceu com você ou isso te deixou mais chateado, te colocou mais para baixo? A gente precisa levantar as nossas capacidades, os nossos valores e entender que cada um tem o seu tempo e que o tempo de cada um é diferente. E não é porque você não está vivendo hoje o que você deseja que você é menos ou inferior a alguém. Não existe esse nível de capacidade. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ressaltar as nossas capacidades, os nossos valores e principalmente a gente vai continuar acreditando em nós mesmos e buscando tudo aquilo que a gente quer alcançar. E se hoje não está acontecendo aquilo que você almeja, existem duas alternativas só na sua vida. Ou você ainda não está preparado para recebê-lo, então você tem que continuar buscando ser a sua melhor versão, continuar lutando, continuar semeando para conseguir colher, e talvez o tempo já esteja terminando para você receber isso aí, ou seja, talvez você receba amanhã, talvez você receba em poucos meses, pode demorar mais alguns anos, mas você vai ser uma melhor versão de você enquanto você continuar buscando isso. Ou talvez essa situação que você tanto almeja não seja para você, porque algo melhor vai vir. Então só existem duas possibilidades na nossa vida, gente. Ou nós não estamos preparados ainda, precisamos nos maturar ainda mais, ou aquilo não serve para nós, porque algo melhor vai vir. E creiam vocês, quando algo não acontece na nossa vida, você é a prova disso, porque você já passou por isso. Sempre acontece algo melhor ainda. Sempre vem uma pessoa melhor ainda se um relacionamento acabou. Sempre você recebe algo muito mais bonito, algo muito mais valioso se você não recebeu agora. Sempre você vai se tornar um melhor profissional se te demitiram hoje, porque você vai conseguir um cargo muito melhor depois. Então sempre haverá uma situação melhor para todos nós. E eu espero que esse vídeo possa te motivar a pensar, ressaltar e olhar para o seu interior,
principalmente para você parar de se denegrir ou colocar sua autoestima lá embaixo, porque você é um ser dotado de capacidades, você é um ser dotado de valores que tem possibilidades imensas nessa vida e principalmente tem um lugar no mundo. Então o seu espaço, ele existe, só que ele tem um tempo certo. Se você gostou desse vídeo, me deixa aqui nos comentários se já passou por uma situação dessas, como que você vivencia a comparação hoje em dia. Conta uma situação, compartilha aqui pra nós. O intuito desses vídeos é justamente para que a gente troque ideias e se ajude. Claro, se gostou, não esquece de deixar aquele like, que é muito importante pra mim, e também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me contar se você quer que eu fale sobre algum tema específico. Pode deixar aqui nos comentários que eu anoto todas as ideias de vocês e vou ter o maior prazer de gravar um vídeo. Se você ficou até aqui, muito obrigada pela companhia, um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.